Inovação, criatividade e empreendedorismo. Qual a relação entre esses três conceitos? É isso que a gente vai saber no programa Entrevista Especial de hoje aqui no canal Empreender. E para isso eu recebo Angélica Córdova, jornalista e analista de mercado do Sebrae Nacional. Angélica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Prazer estar aqui com você. Nossa, que bom tê-la aqui conosco. Obrigado pela disponibilidade de tempo, de compartilhar com a gente também do seu conhecimento. E a gente fala muito aqui, Angélica, tem falado muito da necessidade de empreender sempre com inovação, criatividade. Qual é a relação que a gente pode trazer para o empreendedorismo desses dois conceitos tão importantes, a inovação e a criatividade? Eu acho que hoje a gente vive num mundo em que você tem muita coisa, né, de possibilidades, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de negócio, que dá para desenvolver estratégias para você trazer algo de novo, né? Então, assim, desde a inovação ela pode ser, olha, eu estou decidindo começar a trabalhar com bolo, né? Que é o que muitas das MEIs no país fazem. Trabalha com bolo, com doce. Tudo bem, mas o que você vai trazer de diferente para agregar? Que canal que você vai colocar que vai ser algo diferenciado? Como que você vai trazer o seu atendimento? Então, muitas vezes as pessoas pensam que inovação está necessariamente aliado à tecnologia, o que não é uma verdade, né? A inovação ela pode ser desde um processo que você estabelece, que eu vou gastar menos recurso, que eu vou otimizar minha mão de obra, ou que eu vou conseguir mostrar o meu produto de forma diferente, trazer um atendimento diferenciado. Isso são questões que podem trazer inovação no dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas inovação, não é para mim, porque eu trabalho com bolo, ou eu trabalho com costura. Mas a grandiosidade que você pode trabalhar, as possibilidades são muito grandes, né? O que te transforma em único no mercado? Isso possivelmente já é uma questão assim que traz a inovação para o seu dia a dia. Aí remete muito à identidade, então, né? O que você tem de ativo mais forte, talvez, né? Que às vezes é isso, é coisa que está ali à sua mão, está na sua frente e você não se percebe. Porque não precisa ser um gênio para inovar, né, Angélica? É verdade, não precisa ser um gênio para inovar. Muitas vezes a gente fala em processo criativo, né? E o processo criativo, ele na sua gênese, ele nasce de um problema. Então, e muitas vezes no Sebrae a gente fala da sua dor, né? Que é um jargão muito utilizado no meio do empreendedorismo. Essa é a minha dor. E a gente usa muito isso no Sebrae. Mas a dor, ela é o quê? Ela é um problema. O empreendedor, ele percebe, no país ou na minha cidade ou aqui no meu local, eu percebo que falta isso, eu tenho a possibilidade de desenvolver isso. Tá, como é que eu vou desenvolver isso de uma forma única? Então, a criatividade, ela vem da necessidade de dar resposta ao problema. E a inovação vem quando você consegue transformar essa criatividade em um processo, em uma coisa única, em uma coisa que é factível, né? Então, é muito disso, de você ter no dia a dia formas de você solucionar e estabelecer um processo. A ideia, a criatividade, ela vem do problema, ela vem dessa necessidade que a gente tem de dar solução, sei lá, olha, que não está funcionando desse jeito. Como é que eu posso fazer para funcionar melhor? Às vezes eu tenho um negócio, tenho um problema de guardar a memória dos meus clientes, assim, coloco tudo num caderninho. Aí eu coloco ali o telefone, não sei o quê. Daqui um pouco aquele caderninho, ele só serve para mim se eu quero crescer. Quem vai trabalhar comigo não vai entender minha anotação. Então, a criatividade fala, poxa, eu estou com um problema, eu preciso fazer a gestão desse cliente e está num caderno. Como é que eu faço para tirar desse caderno e conseguir passar para o Sebastião que hoje está trabalhando comigo? Então, a criatividade vem desse problema, né? Eu estou aqui exemplificando, mas isso pode ser aplicado a diversas áreas. É preciso você saber delegar, é preciso trazer a equipe para engajar também, para que essa inovação seja efetiva, né, Angélica? Claro, a inovação ela quase nunca acontece sozinho, né? A inovação ela é potencializada quando eu tenho uma equipe trabalhando comigo. Aí a pessoa que de repente é MEI está escutando, poxa, mas eu sou sozinho. O que eu faço? Bom, você conta com outras pessoas para poder executar. Muitas vezes o MEI que está ali envolvido no dia a dia, na operação do seu trabalho, seja um eletricista, uma costureira, que está muito envolvido com a operação,
muitas vezes não consegue sair dessa rotina que engole para pensar o que eu posso trazer de inovação, para ter uma ideia, porque as ideias vêm. Então, por quê? Porque a ideia, a gente chegou onde chegou na humanidade porque a gente sempre teve um problema e pensou sobre o problema e achou soluções. E isso acontece conosco todos os dias, né? Desde eu vou procurar uma vaga no estacionamento, não está tendo, que outro lugar que eu posso encontrar, né? As coisas do pequeno mesmo, a gente vai tendo essas ideias, e quem está trabalhando com empreendedorismo, fatalmente ou felizmente, vai ter várias ideias no dia a dia, que é o potencial criativo. E aí o que acontece? Na hora que eu preciso passar para o meu potencial, sair da criação e ir para a inovação, existem vários agentes que podem entrar nisso, né? Às vezes você não consegue sozinho, você envolve um parente que tem determinada habilidade, um amigo, contrata outros funcionários, né? Faz parceria com outras pessoas que são MEI, então você vai estar gerando mercado para possibilitar. Às vezes você desenvolve um sisteminha, né? Esse exemplo que eu dei de fazer a gestão do cliente, você tem tudo anotado no papel, de repente você está vendo que o seu mercado está crescendo, como é que eu faço para eu conseguir fazer uma comunicação com esse cliente? Eu vou precisar de um sistema que eu vou colocar os dados, o dado do atendimento, o que a pessoa comprou, se ela consumiu um serviço ou um produto, quando que foi, que momento é o adequado para eu conversar com ela depois. Então, a ideia de, olha, eu preciso sair do papel eu preciso ir para um sisteminha, ela já começa um processo de inovação. Por quê? Porque você está melhorando o seu processo. E aí entram vários parceiros que podem te ajudar. Muitas vezes as pessoas não veem essa possibilidade, mas é muito difícil. Mas quando você conta com parceria, e o Sebrae tem muitas dessas parcerias, né? Agora tem um programa do Crédito para Inovar, com o pessoal da inovação, lá no Sebrae, que vai ajudar micro e pequenas empresas com crédito destinado para inovação. Para desenvolver inovação, a parceria com a FINEP. Então, são elegíveis, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, para eu desenvolver inovação, eu tenho que fazer um aplicativo. Não, às vezes a inovação, ela parte de um processo, né? Às vezes eu consegui identificar um profissional que pode me ajudar a trazer a solução para o meu negócio, ela também é inovação. Então, às vezes a gente fica assim, poxa, mas é tão difícil. Não, mas tem como. Hoje, o mercado, ele está todo voltado para a inovação. Por quê? Porque a gente está saturado de tanta coisa. A competitividade, a competição, né? É muito grande. Quase qualquer área que você vai empreender, ela tem muita competição. Então, você precisa inovar para você se diferenciar. Às vezes é mais uma questão de postura, né? A gente tem potencial mesmo, tem como buscar conhecimento, mas é a gente se colocar no lugar, de se apoderar dessa condição também, né? Você fala aí do Sebrae, de tantos programas que a gente tem no Sebrae disponíveis, mas a gente tem essa cultura primeiro, de centralizar, né? A gente acabou falando de vários pontos aqui, que é essa de descentralizar, de delegar, que aí a gente envolve gestão também bem feita, né? Sair da linha de produção para enxergar de fora, mesmo que você seja sozinho, né? É possível ter uma visão de fora e aquela visão a partir da dor do outro também, e não a minha, né? Para resolver um problema do outro. Até pode ser a minha, mas que ela seja coletiva também para todos, né? Mas é impressionante isso, assim, que eu acho que a gente tem um pouco ainda da cultura do fazer sozinho e do não se sentir capaz de tanto, né? Imaginar, primeiro, inovação como algo genioso ou que envolva muita tecnologia e não se colocar nesse mercado, não se colocar né, pertencente a isso, né? A postura conta muito também nessa hora, né, Angélica? Claro, conta. As pessoas também pensam muito assim, não, criatividade é para quem é publicitário, criatividade é para quem é outra vibe, eu sou muito aqui do prático. E não, na verdade a criatividade, ela é 98% ralação, né? E 1% essa inspiração que vem dessa genialidade, né? Então, assim, é do dia a dia, ela é possível e o que é importante é a pessoa não menosprezar, né? Achar que, não, essa ideia é só uma bobeira. Não, de repente a sua ideia, ela é um passo para você melhorar, ter coragem
e passar para a inovação. Hoje a maior empresa de carros do mundo, né, que tem a maior frota, não tem nenhum carro próprio, que é a Uber, né? Então, não tem. E isso é o quê? Isso é inovação. Quer dizer, é um processo que você pensou, né? Qual que é o problema? As pessoas reclamam do táxi convencional. Então, como é que eu posso fazer? Então, a Uber desenvolveu um aplicativo, uma solução que não dependeu de muito investimento inicial, né? Ou seja, não teve de comprar uma frota, não teve de comprar, né, enfim, colocar muito recurso nisso, mas desenvolveu uma solução que hoje modificou completamente o que a gente pensa de mobilidade. Claro que tem outros aplicativos, né, que também estão aí exponenciais, mas o modelo veio de perceber, poxa, o que eu posso fazer para isso? Então, muitas vezes, vem do nosso dia a dia e o que a gente sente normalmente diz respeito a nós, mas ecoa nos outros, ecoa na comunidade onde a gente vive. Então, a dor que você sente, ou seja, o problema que você percebe, possivelmente ele é compartilhado e sentido por outras pessoas. Claro, existe ferramenta de pesquisa, de medição, o próprio Sebrae tem, orienta, né, faz consultoria no que diz respeito a posicionamento de mercado para você perceber se sua dor é sua ou se ela é coletiva. Sendo coletiva, poxa, é um potencial de negócio. É o estudo, é o conhecimento, é buscar informação sobre isso, né? E é pensar sempre a partir mesmo do outro, né? Também muito e mais do outro, que é a essência do empreendedorismo, né? Por que a gente empreende, né? E aí eu digo o quanto é importante também a gente, além de ter a criatividade, mas em colocar uma inovação em prática, o quanto é importante o relacionamento com o seu cliente, né? Porque ela só é efetiva a partir mesmo do relacionamento e não só pela descoberta de que é preciso fazer, mas é manter isso, é uma consistência, né? Não é, quando a gente inova, não é um projeto que se cria e se estabelece. Isso é diário, né? A efetividade disso é no dia a dia, né? Você trabalha também com relacionamentos no Sebrae e essa importância é cada vez maior quando a gente tem tecnologia que facilitam, mas ao mesmo tempo tem que ser muito efetiva, muito profissional essa relação, né? Porque a tecnologia que facilita nem sempre é eficiente também, né, Angélica? Tem que ter muito cuidado com isso, eu digo, que aí a gente já está entrando quase que num outra esfera, que é do marketing aí. Mas a tecnologia nos permite hoje ter relacionamentos mais próximos, mesmo distantes, e é um ativo importante, forte, se souber usar isso, né? Mas eu digo o quanto é importante se beneficiar ou se também se colocar como uma forte ferramenta para uso, para você colocar a sua inovação em prática, né? Sebastião, é uma coisa muito importante isso do cliente, né? Você tocou num ponto que é fundamental, é eu saber, bom, o que o meu cliente está achando? Eu olhar para o meu cliente, não como muitas vezes a pessoa está ali no dia a dia e lidar com gente é muito difícil. Aí você olha para o seu cliente e fala, puxa, lá vem problema. Olha o problema como não, puxa, lá vem problema, mas qual que é o seu problema? O problema do cliente, o cliente chato mesmo, que a gente sabe que existe, né? O problema do cliente chato, muitas vezes, é a inspiração para a sua criatividade, para a sua inovação. Não olhe o cliente chato como um cliente chato apenas. Olhe o cliente chato como uma infinidade de possibilidades de eu descobrir o que eu posso melhorar. Esse é um passo muito importante, porque você se coloca na condição de aprendiz, o que é uma condição que faz com que a gente esteja eternamente caminhando rumo a uma melhoria. E você se coloca também como um ouvinte, né? Essa empatia com o seu cliente. Bom, ele está com um problema, enfim, de alguma coisa que eu faço, eu tenho muita certeza. Às vezes as nossas certezas, elas são a nossa pior inimiga. Por quê? Porque a gente fala, não, eu já faço isso há muito tempo, mas eu faço não é para mim, eu faço para o outro. Se o outro está percebendo algo que ele me traz, pega isso como uma joia que você vai poder explorar e desenvolver melhor. O seu trabalho, a sua busca pensar sobre aquilo, dali vai nascer um eureka, sabe? Vai nascer um já sei. E desse já sei você parte para um processo, para melhoria, que aí vem a inovação. Muito inteligente isso, porque você pode fazer, se tiver astúcia para isso, até paciência quando a gente fala de cliente chato, porque não existe cliente chato, na verdade, você pode transformar ele no seu melhor cliente, né? Você pode transformar no seu amigo, inclusive, mas é uma questão de, aí o relacionamento é muito importante, né? Saber lidar com isso. Nossa,
É instigante falar sobre isso, muito bom, tem um monte, parece conceito só, mas não, na prática isso tem um funcionamento, se você pensar ali no seu dia a dia, comece a fazer pequenininho, né? Como isso dá resultado, como isso é métrica no final das contas, né? Angélica, vamos continuar essa conversa, eu quero pontuar um pouquinho mais no próximo bloco, né? Para a gente saber que ações a gente pode fazer para transformar mesmo a inovação em algo eficiente. Vamos tomar uma aguinha, fazer um refresco no intervalo rapidinho, mas a gente volta aqui no canal Empreender com entrevista especial. Já já, fique com a gente. De volta com o programa especial aqui no canal Empreender, e hoje a gente está falando sobre criatividade, sobre inovação, a relação que tudo isso tem com empreendedorismo, de competitividade eficiente. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do canal Empreender, a Angélica Córdova. A Angélica é jornalista, analista de mercado do Sebrae, aqui em Brasília, do Sebrae Nacional, na verdade. E, Angélica, continuamos nessa conversa interessantíssima, né? Ela é ampla mesmo, tem muito que se dizer, mas a ideia é instigar mesmo, é chamar a atenção para o potencial que a gente tem de inovar, né? Criatividade todo mundo tem, mas de inovar e colocar essa inovação em prática, né? Quais são os caminhos, talvez, para isso? E eu pergunto, isso é no dia a dia, né, Angélica? A gente tem que estar atento para isso no dia a dia. Eu li um material do Sebrae, inclusive, que ele pontua algumas ações que você pode fazer para aflorar, talvez, até a sua criatividade e a sua inovação. Qual é a orientação? Quando eu abro lá a minha loja logo cedo, meu salão de beleza, minha padaria, meu restaurante, enquanto empreendedor, eu já começo a pensar no que eu posso fazer de novo hoje, né? É assim que começa o processo? É assim, é de forma simples mesmo, Sebastião, quem está ouvindo a gente, quem está nos assistindo, no seu dia a dia, você tem que pensar simples. Mas o simples não é simplório. É pensar o que eu posso fazer para transformar isso diferente e estar atento às oportunidades. Então, é um caminho, né? É olhar para o seu redor, para o seu cotidiano. E o que no meu cotidiano eu posso fazer para melhorar pequenas coisas. A inovação começa assim. Elas acontecem mesmo. A gente falou no bloco anterior também da importância de engajar a equipe. E se você, mesmo que esteja sozinho, mas você acentuar o trabalho que você faz de relacionamento. Queria voltar um pouco nisso, de relacionamento até com fornecedores também, se na vida enquanto empreendedor, mesmo que seja do seu conhecimento só ali, né? Mas você sempre se relaciona com outras pessoas e até com concorrência também, né? A gente acentuar o quanto é importante você estar aberto para essa conversa também, né, Angélica? Eu queria que você me falasse disso, enquanto relacionamentos podem trazer ideias criativas e ideias de inovação para o seu empreendimento. Bom, esse é um ponto muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, a gente muitas vezes fica ensimesmado, né? Você está numa equipe, você julga seu colega e não, olhe para o seu colega como um potencial. A gestão de equipe, começar nesse relacionamento, em você estabelecer um bom relacionamento com quem está com você, tratar quem te ajuda, né, quem está ali no seu dia a dia, como um colaborador mesmo, ou seja, alguém que vai colaborar com a sua meta, com a sua empresa. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque as pessoas se sentem parte e passam a contribuir para o sucesso, seja com ideias, seja com o melhor do seu trabalho. Então, a equipe é muito importante. Agora, é muito importante também, você falou, né, do diálogo com os seus fornecedores, com a sua concorrência, a gente sair da nossa casinha. Muitas vezes a gente faz o nosso trabalho e fala, não, tá bom, eu já tenho meus clientes, eu tenho aqui, e tá bom do tanto que tá. Não, o mercado está sempre mudando. A gente precisa circular em evento da nossa área. Vai ter um evento de gente que faz bolo, eu vou. Vai ter um evento de gente que trabalha com eficiência energética, eu vou. Por quê? Porque ali você vai escutar coisas e a gente ter sempre repertório, coisas novas é muito importante para a criatividade e depois para desenvolver um processo de inovação. Então, quando eu escuto coisas novas, eu converso com gente nova. Muitas vezes vai ser o nosso concorrente. Mas o que o nosso concorrente está fazendo que pode trazer de aprendizado para mim e que eu posso melhorar a minha posição? A gente chama isso no marketing de benchmarking, né? Quer dizer, eu vou olhar
para o que está acontecendo, né, fora da minha cabeça, fora da minha ideia, fora da minha empresa, vou olhar o que a concorrência, o que os fornecedores, o que os parceiros, o que eles estão fazendo, como é que tá para eles. E isso você vai conseguir na conversa. Então, assim, olha, parece bobagem, mas, não vou eu sou uma pessoa introspectiva, não quero ir em festa. Isso é um erro. Vá na festa, conversa com pouca gente, mas conversa com um. Dali pode surgir a ideia de você dialogar, né, com alguém, de você trazer uma parceria. Às vezes a pessoa fornece uma solução que você não fornece e que, se vocês dois trabalharem juntos, vocês vão conseguir pegar projetos, contratos muito maiores, e você faz associado. Um assume, o outro colabora. Então, isso traz possibilidade. E isso ninguém vai na sua porta bater e falar assim: oi, Sebastião, você quer inovar comigo no jornalismo? Você é bom de apresentação? Eu sou boa de produção? Não vai acontecer. A gente precisa ser visto para ser lembrado. A gente precisa se colocar para poder descobrir potenciais. E aí vem da nossa concorrência. Às vezes, quem você acha que é seu concorrente pode ser o seu parceiro. Aquela história de novo, a gente volta lá na questão do cliente chato, né? Não nem sempre é. A mesma coisa o concorrente. Ele pode ser um aliado seu, assim como o cliente chato pode ser o melhor cliente e lhe trazer muitos dividendos, inclusive. Mas então, Angélica, a gente falou já, bastante conceituou, bastante quase que deu dicas aqui, é para instigar mesmo. Mas e aí, com tudo isso pronto, eu busquei muito conhecimento, eu fiquei atento à criatividade, eu consegui colocar isso em prática, me relacionei bem com minha equipe, com o cliente, com o fornecedor também, ou até com o concorrente. E aí tem uma outra ferramenta importante nisso tudo, que é a divulgação disso, a transparência disso, o marketing disso também, né? Interessante a gente depois, ou com uma ideia bem colocada, a gente também usar disso para divulgar cada vez mais, né? Não esperar que alguém também bata a porta da gente. Como é que se dá o marketing também, aproveitando da inovação? Como é que deve ser feito hoje em dia, com tanta tecnologia disponível, como a gente falou até no bloco anterior, mas com técnica, com eficiência? Qual é a orientação? Bom, quando a gente fala em marketing, a gente está falando em dois níveis. Eu preciso divulgar o que eu tenho. Hoje as pessoas divulgam muito em redes sociais, fazem Google Ads. Então, eu tenho esse primeiro nível de divulgar. Então, eu tenho de ver. Hoje a gente não precisa necessariamente divulgar seu produto num canal de televisão que vai atingir, né, com uma bomba de canhão. Às vezes o seu produto, se você vai ali com uma agulhinha, né, numa rede social, num grupo específico, você gasta menos e tem um resultado melhor. Então, tem que olhar o seu produto, quem é o seu consumidor, onde ele está. Isso a gente chama de segmentação no marketing. Então, quando eu trabalho com segmentação, entender quem é esse meu cliente, como ele quer o meu produto, eu consigo divulgar com eficiência e muitas vezes sem gastar muita coisa. E hoje, gente, a gente é phygital, né? Que é você está fisicamente, digitalmente no mesmo lugar. Você chega numa loja, você quer ver, peraí, será que ela tem uma loja, um e-commerce, uma loja na internet? Será que na internet eu consigo comprar mais barato? Então você tem essa hibridez, né? De estar aqui e estar também no mundo virtual. Então, o marketing, ele necessariamente vai passar por essas duas coisas. E você tem um segundo nível do marketing, que é o relacionamento com o seu cliente. Não basta eu atender uma vez. Eu preciso entender o que esse cliente quer, entender o meu produto, qual que é o ciclo de vida de consumo desse produto, e depois oferecer de novo. É um serviço? Eu estou fazendo limpeza de ar-condicionado. É 6 meses? Então, daqui a 6 meses, eu vou entrar em contato com o meu cliente. Por quê? Porque a pessoa vai falar, poxa, que legal, eu nem lembrava disso. E você, como empreendedor, vai poder fazer olha, é bom para quem está recebendo e é bom para você. Claro, tem que prestar muita atenção na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é importante você ter esse relacionamento. Por quê? Porque às vezes o cliente vai ter aquela necessidade
ele mesmo não está naquilo no dia a dia, no cotidiano dele, ele não vai lembrar, mas é o seu cotidiano. Você tem que lembrar. Esse cuidado de, olha, faz tanto tempo que você não faz isso, como é que tá? Você está gostando? Você não está gostando? Porque a satisfação é aquilo que a gente vai chamar do pós-venda, né? A satisfação do cliente, ela não tem que ser ali, vendi e acabou. Não. Você vendeu, acabou, daqui 3 meses pode ser que tenha acabado mesmo. Né? Acaba a sua possibilidade de negócio. Mas quando você desenvolve um relacionamento, e nisso o digital é muito importante. Por quê? Porque você vai ter recursos hoje, né, que são aplicativos que vão fazer a memória para você. E isso já é inovação, né? Você coloca alerta, por exemplo, olha, vou lá na minha agenda eletrônica, né, que está na internet, e vou colocar, hoje eu atendi a Dona Maria. Daqui 6 meses a Dona Maria deve ter terminado o meu ciclo de consumo. Então, daqui 6 meses eu vou colocar um alerta. Vou voltar no exemplo do bolo que eu dei. Bolo de aniversário. Aniversário da filha da Angélica no dia X, né? Agora, hoje é dia 27. No dia, no dia 30 de janeiro, né, por exemplo. Então, no dia 30 de janeiro desse ano, eu sei que eu fiz um bolo para Angélica. Quando for no dia 20 de janeiro do ano que vem, eu vou saber que eu tenho potencial de venda novamente. Vou falar assim, poxa, você comprou, como é que foi? Tá tudo bem? Vai fazer de novo? Você oferece uma promoção? Então, essa continuidade, se você só anotar no seu caderninho, que foi uma coisa que a gente já conversou aqui, poxa, o caderno ele não apita no seu celular. Tá certo. Mas se você coloca numa agenda, essa agenda vai apitar para você. É isso, e fideliza, né? Fideliza, já é uma outra ferramenta e uma outra possibilidade que você tem de ganho também. Angélica, a conversa tá boa, mas a gente precisa ir embora. Eu agradeço demais a sua presença, a sua participação aqui com a gente. As suas dicas também, compartilhar todo o seu conhecimento. Foi muito bom aqui na entrevista especial. Muito obrigado, viu? Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente aqui o Entrevista Especial no canal Empreender. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.